Eu acho Ai, que não, porque agora começou. Agora começou porque apareceu aqui. olha, tá todo mundo sendo gravado, não quero receber processo depois, viu? Política de Pode deixar. privacidade. Já estou aceitando aqui. Então, gente, o mamógrafo, ele tem um diferencial muito significativo dos outros aparelhos da radiologia, porque ele era projetado para garantir uma condição principal. Esta condição é flexibilidade de posicionamento. Porque, diferentemente do equipamento de raio-x, que a gente consegue movimentar o equipamento, a gente consegue movimentar a ampola para cima e para baixo, a gente tem uma mesa de suporte, então a distância se mantém íntegra, o paciente deitado, o paciente com o órgão exposto, a região exposta ou não. Na mamografia, a gente tem várias variantes referentes à mama. A gente tem mulheres que têm a mama grande, mulheres que têm a mama pequena, mulheres que não têm mama. A gente tem mulheres que são muito altas, mulheres que são muito baixas, a gente tem mulheres que são intermediárias. A gente tem mulheres que são anãs, mulheres que são cadeirantes. Então, existem várias variáveis que influenciam no posicionamento do mamógrafo. Por isso, uma das bases da geração do mamógrafo inicial, né, que começa lá pelos anos 60, lá pelos anos 50 e pouco, começa a gambiarra da mamografia. Então, eles começam a tentar um teste aqui, um teste ali. E lá no final dos anos 60, isso acaba, quando eles elaboram esse modelo de mamógrafo. E esse modelo de mamógrafo envolve a gente entender o formato que o mamógrafo tem até hoje. Então, esse formato do mamógrafo, em que a gente tem uma estrutura que contém uma ampola superior. Essa ampola, vocês estão conseguindo ver a imagem, gente? Ainda não. Não, professor. Tem que ser bem devagar, né? Porque às vezes fica um pouco lento. E agora, vocês conseguem ver a imagem? Sim. Então, essa estrutura que a gente conhece pelo mamógrafo, isso aqui é só um desenho esquemático, né? Que a gente tem uma bandeja inferior, vocês estão vendo aqui? Essa bandeja inferior dá o suporte da mama. Então, a mama da mulher fica bem aqui, né? Nessa porção. Ver se eu consigo desenhar a mama. Não. Então, a mama da mulher fica aqui, nessa porção inferior. A gente tem uma bandeja de compressão que ela é acoplada aqui nessa bolinha. Comprime a mama. Essa proteção, inicialmente, ela não tinha e ela passou a ser mais utilizada por conta das repercussões de exposição de cristalino, exposição de tireoide. E, superiormente, inserido uma ampola de raio-x. Então, a ideia era isso, né? Garantir essa flexibilidade de posicionamento e garantir com que a gente tivesse estruturas que fizessem uma boa adequação da emissão do feixe, dentre elas o dispositivo de compressão, né? O dispositivo de compressão fazia com que a mama ficasse rígida. Então, com a mama mais rígida, a probabilidade dos feixes serem desviados e sofrerem efeito Compton, por exemplo, né? Vocês lembram sobre aquele espalhamento Compton? Isso é muito presente na mamografia. Especialmente se a mama não está bem comprimida. Então, uma grade com baixa razão de grade. O que significa isso? Uma grade de proteção, um sistema de filtragem que funcionasse adequadamente para garantir que esses feixes não fossem emitidos de forma aleatória ou pudessem gerar radiação secundária, né? E aí criaram, então, controles de exposição, tubo de raio-x com microfoco que direciona mais esse feixe. E aí a gente vai ver que esse feixe é gerado pela mesma forma, pelo mesmo princípio, que é o princípio que rege o raio-x. Então, a gente vai ver isso aqui, né? A gente tem uma ampola. Essa ampola é uma ampola a vácuo, obviamente. A gente não tem influência nenhuma do meio externo nessa ampola.
Esta ampola está ligada numa corrente elétrica. Tá vendo essas duas anteninhas aqui? Isso aqui é a corrente elétrica. E na corrente elétrica está passando o quê? Elétrons. Né? Na corrente elétrica está passando elétrons. Esses elétrons que estão passando na corrente elétrica, eles têm uma afinidade pela região que é negativa. Né? Essa região negativa se chama cátodo. Mas o lugar que eles ficam no cátodo é nessa enroladinho bem aqui. Isso aqui é o filamento de tungstênio. E aí esses elétrons vêm da corrente, né? A gente chama isso de aquecer o tubo, né? O tubo está sendo aquecido. Esses elétrons vêm da corrente e se armazenam no filamento de tungstênio. Este filamento de tungstênio é o cátodo. A carga dele é uma carga negativa. E aí eles se concentram lá. Acontece que esse filamento de tungstênio, ele tem uma capacidade de conter esses cátodos, esses elétrons. E a gente vai ver que, de acordo com o Richard Feynman, que é aquele físico da energia, ele fala o seguinte, a energia é esse fenômeno que a gente quantifica e já se sabe que a energia é uma natureza, é uma quantidade é um achado que nunca se perde, né? Lembram disso? A energia, ela sempre se transforma, né? É o princípio de conservação da energia. A energia, ela nunca se perde, ela sempre se transforma. Então, essa energia elétrica que está vindo da corrente aqui, olha, o elétron está passando, ele está se concentrando no filamento de tungstênio. E lá no filamento de tungstênio, ele começa a ficar muito agitado, porque tem muito elétron no filamento. E esses elétrons, eles começam a se movimentar no filamento e o filamento começa a esquentar muito por conta dessa alta concentração de elétrons. Então, a gente vai ter um filamento superlotado de elétrons, superaquecido, e do outro lado da ampola, a gente vai encontrar um alvo. O que significa alvo? Alvo significa uma estrutura que vai receber alguma coisa. É um alvo. Este alvo não é nada mais, nada menos do que quem? Do que o ânodo. Esse alvo tem carga positiva. Aí, olha só. Esse ânodo, ele poderia ser... Vou voltar aqui para vocês. Ele poderia ser de 3 tipos de materiais, tá? Esse alvo. Então, eu vou desenhar para vocês aqui a ampolinha. A gente tem aqui o alvo e o filamento de tungstênio. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Isso aqui é a ampola, tá bom? Aqui a gente tem o filamento enroladinho e a gente tem aqui o ânodo, né? O cátodo é o negativo e o ânodo é o positivo. Então, esses elétrons estão ligados na corrente e eles vêm pela corrente. Estão vindo pela corrente e se concentram no filamento de tungstênio. Concentrados no filamento de tungstênio, eles ficam extremamente energéticos. Muito energéticos, muito energéticos. E o filamento começa a ficar aquecido. Do outro lado, lá no polo positivo, no alvo, a gente tem quem? O ânodo. Este ânodo é um alvo. Significa que esses elétrons que estão extremamente nervosos, aquecidos, excitados, por conta do ambiente a vácuo, eles são atraídos para o alvo. E quando eles são atraídos para o alvo em alta velocidade, eles se chocam. Vocês estão conseguindo me ver, gente? Alô? Alunos queridos. Tá. Então, tá, não fico preocupada. Vai ficar todo mundo muito silêncio, assim, acho que já deu ruim. Então, esses elétrons super agitados, super aquecidos, estão no ambiente a vácuo da ampola, eles são ejetados, e essa energia, que era uma energia térmica, né? Ela era uma energia elétrica, ela foi transformada em uma energia térmica, ficou aquecido. Agora, ela é transformada em energia cinética de velocidade. Então, eles viajam na velocidade da luz e se chocam com o alvo. Para a mamografia, este alvo poderia ser de 3 tipos de material. Ele poderia ser
de molibdênio. Ele poderia ser de ródio ou ele poderia ser de tungstênio. Cada um desses metais usados no alvo gera um tipo de feixe de raio-x. O feixe de raio-x é igual, porém, ele pode ser mais específico, mais energético, menos penetrante, ele pode ser mais fraco, tudo bem? Então, era estabelecido até antes da portaria 453, que foi de 1998, que poderia se utilizar esses 3 tipos de materiais no Brasil, tá? Ródio, molibdênio e tungstênio. Aí surgiu a portaria 453. Com o surgimento da portaria 453, os alvos de tungstênio foram proibidos. Hoje, a gente tem somente a aplicabilidade dos alvos de molibdênio e ródio. A gente vai conversar disso mais lá na frente um pouco. Então, voltando a falar desses aspectos físicos do mamógrafo, então a gente vai ver que esse mecanismo de geração do feixe é exatamente igual ao equipamento raio-x. Esse é o fundamento do raio-x. Esses elétrons que estavam aquecidos, energia térmica, saem em alta velocidade, energia cinética, se chocam com o alvo, né? E esse choque com o alvo gera energia também, porque a energia não se perde, ela se transforma. 99% do que é transformado da energia é energia térmica, é calor. E 1% do que é gerado é raio-x, né? Esse mecanismo está muito evidente para vocês. Eu tenho certeza que vocês não têm dúvida nenhuma sobre isso. Mas é muito importante a gente lembrar disso. E quando a gente fala de mamografia, a gente fala desse princípio de formação de feixe. Quando esses elétrons se chocam com o alvo, depende muito a forma ao qual o elétron se choca. Então, se o elétron se choca diretamente com o alvo, o feixe gerado, o raio-x gerado, ele é muito energético. Mas se, de repente, o elétron que está vindo lá do cátodo, ele vai se chocar com o ânodo e ele se choca num desvio de 45 graus, num desvio de 25 graus e não bate de cheio nele, a qualidade do feixe que é gerado não é boa. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: para cada elétron que sai do filamento e se choca com o alvo, possivelmente a gente vai ter uma geração de feixes que não são totalmente energéticos, né? Tem muitos energéticos e tem alguns que são pouco energéticos. Aí, o que é necessário? É necessário colocar debaixo do feixe um filtro. E este filtro, na mamografia, ele é combinado com o alvo que foi colocado. O que eu não estou entendendo nada do que ela está falando. Quando eu falei para vocês sobre o alvo, sobre o ânodo, eu falei para vocês o seguinte, que no Brasil eram utilizados, né, depois da portaria 453, ficaram utilizados 2 tipos de alvos, 2 tipos de ânodo. Gente, meus cachorros estão atacados aqui. Só um minuto, gente. Tá. Então, eram 3 tipos de alvo até 1998, tudo bem? Os alvos eram tungstênio, ródio e molibdênio, tudo bem? Surgiu a portaria 453. Com o surgimento da portaria 453, ela elimina os alvos de tungstênio. Não pode mais alvos de tungstênio. Por quê? Porque o feixe que era gerado pelo tungstênio, o feixe de raio-x era um feixe de raio-x pouco energético. Então, isso significava que tinha que aumentar muito a dose para conseguir gerar uma imagem de qualidade. E aí não era negócio. Então, ficaram só em uso os alvos de molibdênio e de ródio.
Quando a gente usa alvo de molibdênio de ródio, ainda significa que a gente pode gerar feixes que são pouco energéticos. Então, para isso, embaixo da saída desse feixe é colocado um filtro. E aí vou voltar para olhar para vocês. Vamos lá, vamos olhar isso aqui. Então, a gente tem esses elétrons que saem daqui do cátodo, do filamento tungstênio, se chocam com o alvo. Depois de 1998, na portaria 453, esses alvos eles só poderiam ser de molibdênio ou ródio. Os alvos de tungstênio não podiam mais. Por quê? Porque o feixe era ruim. Então, esse alvo aqui, ele poderia ser de molibdênio ou de ródio. E embaixo deste alvo, existe um sistema de colocação de filtros. Então, existe um mecanismo no mamógrafo que a gente chama de filtração adicional. Essa filtração adicional, ela é combinada com o alvo que está sendo utilizado. Quer dizer que, se o alvo que eu estou utilizando é de molibdênio, significa que o filtro que vai ficar embaixo é de molibdênio. Se o alvo que eu estou usando é de ródio, significa que o filtro que vai ficar embaixo é de ródio também. Antigamente, eram as pessoas que colocavam os filtros, né? Hoje, os mamógrafos eles são super modernos e não dependem mais dessas atividades manuais, né? Como era que funcionava a escolha do filtro? A escolha da combinação entre o alvo que o elétron vai se chocar e o filtro que vai embaixo do equipamento é dependente da espessura da mama comprimida. Ou seja, se a mama for muito volumosa, o filtro e o alvo que vão ser utilizados são diferentes se a gente estiver falando de uma mama muito pequenininha. Qual que é a dimensão que a gente define isso, né? A gente define a mama comprimida em centímetros. Então, se ela tiver 1 centímetro comprimida, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 8. Tá? Esse sistema de combinação entre o alvo e o filtro é um benefício muito grande que a gente tem em relação à segurança na realização de um exame de mamografia. Mais na frente, a gente vai voltar a falar disso. Então, a gente tem a estrutura do mamógrafo. Esse mamógrafo ele tem uma ampola de raio-x superiormente. Essa ampola de raio-x, se vocês verificarem aqui o feixe que está sendo gerado, não é um feixe emitido reto, né? Ele é um feixe emitido angulado. Eu já falei isso para vocês. Existe na geração dos mamógrafos, na produção dos mamógrafos, desculpa, a necessidade da gente fazer um ângulo adequado no cátodo da paciente. Por quê? Porque o feixe ele precisa ser gerado num ângulo que seja suficiente para que a paciente receba uma maior quantidade de radiação nessa proximidade do tórax. Vocês estão vendo aqui que o feixe vem maior aqui. E que essa radiação se disperse quando ela vai ser distribuída lá para a porção do mamilo, né? Esse efeito é um efeito que a gente vê ele em vários lugares da radiologia, mas especialmente na mamografia e na estrutura do mamógrafo. Esse efeito se chama efeito anódico, né? A gente tem aqui um equipamento da Siemens que ilustra muito bem como é que é essa estrutura do equipamento. A gente tem o braço do equipamento. Esse braço contém a ampola de raio-x superiormente. Essa plataforma aqui é uma plataforma de proteção e a mulher também consegue encostar o rosto e isso facilita a adesão da mama dela inferiormente ao sistema de geração de imagem. Essa mama é comprimida com placas de compressão. Essas placas de compressão elas têm tamanhos variados, dependendo, obviamente, da demanda da paciente. E a gente consegue nivelar esse grau de compressão que a mulher vai fazer para que seja
suficientemente possível deixar a mama dela imóvel, né? Deixar a mama dela bem posicionada e a gente garantir que essa mama ela está rígida o suficiente para que os feixes de raio-x que são emitidos superiormente, eles não façam desvios, né? Para que esses feixes não sofram efeito Compton. Por que o efeito Compton, fisicamente, é o principal efeito que a gente vai encontrar no exame de mamografia? Hein, queridinhos? Pensem aí comigo. O que é efeito Compton mesmo? Você lembra? O que é efeito Compton? Ah, não acredito. Não acredito. O efeito Compton é aquele efeito que acontece quando a energia interage com o átomo e na movimentação, né, deste átomo, ele resulta num espalhamento de radiação, ele resulta num espalhamento de feixe de raio-x. Então, significa que a radiação interage com o corpo e, ao invés deste corpo absorver toda a energia, como acontece no efeito fotoelétrico, ele espalha uma porção dessa energia. Aí vocês vão pensar comigo. Essa quantidade de radiação que entrou e interagiu é maior ou menor do que aquela que foi espalhada? O que vocês acham? A quantidade de radiação que interagiu com aquele átomo da mama e a quantidade que foi espalhada, é uma energia maior ou menor daqui? Eu acho que é maior. Maior. Por quê? Por que você acha que é maior? Eu acho assim, que a absorção é 1%, eu estudei uma vez, 1% só que da energia que é aproveitada do raio-x na estrutura. Então, imagino que a radiação espalhada seja maior. Entendi. Na verdade, vamos pensar assim, Miriam. Eu tenho uma quantidade de água neste copo. Essa quantidade, ela vem bem aqui a essa altura. Eu bebi. A quantidade que ficou foi menor. Funciona da mesma forma para o raio-x. Eu tenho uma quantidade que chegou e interagiu com aquele átomo. Interagiu uma parte desse átomo, uma parte dessa energia, o átomo fez o quê? Absorveu. No efeito Compton, uma parte é absorvida e uma outra parte é emitida sob forma de espalhamento. Essa parte que é emitida sob forma de espalhamento, a energia dela é menor. Mas qual é o problema? Que se a gente está falando de um exame de mamografia, significa que a energia espalhada que saiu pode interagir com várias áreas da paciente, inclusive, né? Ela está com regiões expostas importantes ali, o coração, os pulmões, ela está com várias outras regiões expostas, extremidades, e pior ainda, o profissional ou a profissional que faz aquele exame todo dia. Então, quando a mama está bem comprimida, quando a mama está bem rígida, a gente diminui a possibilidade de acontecer radiação secundária. A radiação secundária não é nada mais, nada menos do que o efeito Compton, que acontece por conta do espalhamento. Então, significa dizer que quanto menos comprimida essa mama tiver, maior é a possibilidade dela sofrer efeito Compton, então maior é a possibilidade de haver formação de radiação secundária. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Aí vou voltar para a apresentação. Gosto de ser dinâmica. Bem, sabendo disso, né? O tubo de raio-x, o alvo dele, que era lá a porção do ânodo, o ânodo do raio-x,
Antes da portaria 453, ele poderia ser desses 3 materiais aqui: tungstênio, molibdênio e ródio, né? Só que a geração do feixe de raio-x varia dependendo do alvo que a gente estiver usando. Por exemplo, o alvo de tungstênio gerava um raio-x fraco. Gente, tem um microfone aí que está atrapalhando. Tá. Então, o alvo de tungstênio gerava um raio-x fraco, era um raio-x que era pouco útil, ele era pouco específico, então, consequentemente, a gente tinha que aumentar a dose para melhorar a exposição. Os alvos de molibdênio e de ródio, eles são melhores, né? Especialmente o alvo de molibdênio é ótimo. Eles são mais específicos, os raios-x, a quantidade de raio-x gerada é maior quantidade de raios-x, então é gerado muito feixe de raio-x, eles se chocam muito facilmente com o molibdênio. Consequentemente, esses raios-x eles são bem mais específicos e isso acabava gerando uma menor exposição para o paciente, né? E isso era importante. Da mesma forma, era o alvo de ródio, né? Gerado mais raios-x, muito intensos, e eles eram mais específicos e isso acabava gerando uma menor exposição para o paciente. Aí vem a portaria 453, que faz o seguinte, proíbe o alvo de tungstênio. Tungstênio não pode mais, nem alvo, nem filtro. Então, hoje, né, só são utilizados no Brasil, tá? Alvos de molibdênio e ródio. Mas em outros lugares do mundo ainda são utilizados tungstênio. Pô, mas eu comprei meu equipamento da Siemens. Filho, vocês ficaram tudo rico, né? Vocês ficaram ricos e compraram o mamógrafo de vocês. Ah, meu Deus. Vocês compraram o mamógrafo de vocês e o mamógrafo de vocês veio da Suécia, né? Veio da Philips. Mas o alvo que veio era de tungstênio. Quando o equipamento de vocês chegar no Brasil, a Anvisa faz uma fiscalização nele, né? E isso também está definido na portaria 453, que a Anvisa é o regularizador. Só uma informação importante. A portaria 453, ano passado, foi revogada. Tá? O que é revogado? Não funciona mais, ela foi reescrita. Na verdade, houveram algumas mudanças. Anotem isso, tá? A nova portaria 453, na verdade, agora se chama RDC 330. E o ano é 2019. RDC 330. RDC significa recomendação, tá? Então, a RDC 330, vamos falar dela agora, melhor. A RDC 330, que é a antiga portaria 453, a portaria 453 estava muito obsoleta, né? Ela ficou o quê? 30 anos, praticamente. 31 anos. 31, não, 98. 2008, 2018. Não, 21 anos, né? E aí precisava de ajustes. E aí surgiu a RDC 330. Posso mandar para vocês por e-mail, ou posso anexar no AVO. E aí algumas mudanças foram feitas, mas no sentido da mamografia ainda estão ainda está definido isso. Então, os mamógrafos como é que eles justificam isso? Olha, por que a gente não vai usar mais tungstênio, né? Porque os mamógrafos que eram utilizados lá na faixa de 30 kV, que é a quantidade de energia, sabe, que é utilizada para fazer um exame de mamografia, eles geravam muito efeito Bremsstrahlung. E isso acabava gerando uma quantidade de radiação que não era adequada, não era necessária, não contribuía em nada para a formação da imagem. Por este motivo, vamos cancelar o uso do tungstênio no Brasil. Portanto, a gente vai ver que o principal alvo e o principal filtro que vai ser definido na legislação brasileira é o de molibdênio. O uso do alvo e do filtro, novamente, é combinado e dependente da espessura da mama comprimida na hora de realizar o exame, né? Como é que funciona essa questão da filtração? Então, a filtração reduz essa quantidade de radiação, que é uma radiação inútil do Bremsstrahlung. Então, o tecnólogo vai, seleciona o filtro conforme a característica da mama da paciente, né? Se a mama é uma mama muito espessa ou se ela é uma menos espessa. E aí a gente vai ver
que, utilizando eles combinados, a gente vai ter um controle melhor dessa radiação, né? O filtro, ele não é um filtro muito grosso, vamos dizer assim, né? Ele é um filtro fino, que vai ter uma variação ali de 0,1 até 0,3 milímetros de alumínio, que é a medida. Também está definido na portaria 453, porque o que a gente vai ver é que, como o KV não é tão alto, que a gente utiliza na mamografia, esse filtro também não pode ser muito espesso. E a gente vai ver isso aqui. Olhem bem para essa figura, tá? Olhem bem para essa figura. A gente varia a espessura da mama comprimida a mais ou menos até 8 centímetros. Então, uma mama muito volumosa, quando comprimida, ela fica ali na faixa dos 7 a 8 centímetros aproximadamente, tá? Então, prestem bem atenção. A espessura da mama comprimida de 0 a 4 centímetros, o alvo e o filtro é de molibdênio, em geral. Molibdênio. A quantidade de KVP que vai ser utilizado vai variar. Isso, obviamente, é uma recomendação de livro, tá? Mas aí a gente vai ter aquele feeling de conhecer o equipamento, de conhecer a impressora, conhecer o material que você está usando. Você fica numa variação entre 23, 24, às vezes chega nos 27 kV. Quanto mais espessa a mama for, né, obviamente, uma maior quantidade de energia. Se essa mama tem uma espessura comprimida de 5 a 8 centímetros inicialmente, a gente vai mudar esse filtro, né? Quanto mais espessa a mama vai ficando, maior a necessidade de substituir o alvo de molibdênio pelo de ródio. Mas a gente vai ver que a maior parte das combinações vão ser de mamas espessas, molibdênio, ródio. Molibdênio como alvo e ródio como filtro. E aí, em alguns equipamentos, a gente tem a capacidade de ter também um alvo de ródio. E aí, somente para mamas muito espessas, a gente vai utilizar ródio como alvo e filtro para realizar mamografias em mulheres que tenham a mama muito espessa, né? Laís, isso é automático no equipamento ou a gente tem que fazer? Hoje é automático, né? Então, hoje é automático, mas lá no começo, a gente estava conversando, não sei se você chegou atrasada. No começo, a gente estava conversando que antigamente o tecnólogo ele precisava inserir o filtro, né? Que era um sistema de filtração adicional. Então, ele precisava escolher o filtro conforme fosse a espessura da mama da paciente, né? Hoje, isso é um sistema automático. Uhum. Tá ok. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Obrigada. Gente, qualquer dúvida, perguntem, tá? Então, aí olha só, coisas que a gente já falou. Então, vejam só, hoje a gente está falando sobre aspectos físicos, coisas que a gente já falou. A gente já falou do tipo de filme que era utilizado, a gente falou inicialmente da história. Isso é difícil cair em questão de concurso, é difícil cair em prova. Isso é uma coisa importante que a gente já falou. A gente já falou sobre a história, a gente já falou sobre o tipo de filme e a importância do tipo de filme, que é um filme diferente. A gente começou a falar da estrutura do equipamento e dos efeitos específicos. Então, eu falei superficialmente para vocês de efeito anódico, que é esse ângulo que a gente vai fazer na ampola para que gere um feixe angulado, porque a mama tem um formato cônico, né? Essa aqui é a mama da mulher. Então, essa aqui é a parede do tórax. Essa região da parede do tórax recebe uma maior quantidade de energia. E a região do extremo da mama recebe uma menor quantidade. Por isso que a gente tem uma geração de uma imagem uniforme. Essa angulação de 23 graus do equipamento é chamada, aliás, do cátodo, é chamada de efeito anódico, tá bom? Este efeito anódico é o que garante com que a imagem seja gerada de uma forma uniforme. Aí eu falei para vocês da necessidade de que essa mama esteja comprimida e que a gente consiga fazer
a formação da imagem com diminuição do risco de exposição à radiação secundária, e a gente conversou sobre o efeito Compton. Falei para vocês sobre o alvo e o filtro da mama, que são fundamentais para gerar uma imagem, especialmente quando a gente fala de variações de espessura da mama comprimida. Então, uma mama pequenininha, uma mama pequena comprimida, ela fica lá na faixa dos 3 a 4 centímetros. Mas as mamas mais espessas, elas ficam na faixa dos 7 a 8 centímetros quando estão bem comprimidas, né? E não é essa compressão que a gente faz, deixa eu ver quanto é que é a minha mama comprimida. Não, é a compressão da bandeja de compressão. Ela realmente comprime bastante, gera, às vezes, até um desconforto para paciente. Então, eu falei para você o seguinte, para a combinação entre alvo e filtro, quando a gente tem uma mama que varia a compressão, o diâmetro dela comprimida, entre 0 e 4 centímetros, o alvo e o filtro que são utilizados são de molibdênio. Quando ela varia ali entre 5 até 7, 8 centímetros, vai ser uma combinação entre molibdênio e ródio. E quando ela tem ainda, né, é muito mais espessa e a gente tem um alvo de ródio, ela vai poder ser também de ródio. Tudo bem? Um outro conceito físico do equipamento que a gente vai discutir agora é o ponto focal. Então, o ponto focal, ele é uma condição muito importante do mamógrafo, porque é um ponto de direcionamento do feixe. É uma das características mais importantes do tubo de raio-x da mamografia por conta disso. Quando o ponto focal ele é bem pequenininho, ele concentra esse feixe e gera uma boa resolução espacial. Resolução espacial foi o primeiro conceito que eu falei aqui, que é a capacidade que a gente vai ter de diferenciar os tecidos a partir das variações de densidade. Então, quanto menor esse ponto focal, melhor vai ser a imagem, né? Desculpa. E aí, quando a gente tem a montagem dos equipamentos, esses equipamentos acabam sofrendo muitas variações quando a gente está trabalhando com eles, né, na montagem e tudo. E aí, são necessários fazer testes para fazer ajuste desse tamanho de ponto focal e resolução espacial. Esses testes estão descritos também na RDC 330, né, antiga portaria 453, que são os testes de manutenção e recebimento dos equipamentos. Esses testes são chamados de testes de aceitação e o outro teste é chamado de teste de constância. Tá? O teste de aceitação é o teste que a gente faz quando a gente recebe o equipamento. E aí a gente ajusta isso, o tamanho do ponto focal e a resolução espacial. Esse ponto focal, preste bem atenção, segundo a RDC 330, fica variando ali, tem que ser bem pequenininho, entre 0,1 milímetro até 0,3 milímetro. E eles podem ter dois formatos, ele pode ser circular ou ele pode ser em banana dupla. Então, banana dupla parece que eles são duas meia-luas de costa uma para a outra. O que é efeito anódico? De novo, tá? O efeito anódico, ele é a garantia que eu estou administrando uma quantidade de radiação maior para o lado do cátodo. O lado do cátodo é o lado que fica voltado para o tórax da paciente. É o lado que tem maior densidade. Tudo bem? Então, significa... Eu vou fazer um desenho aqui, tá? E vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Só repete para mim, professora, é a garantia de quê? A garantia de que a maior quantidade de radiação vai ser recebida na parede do tórax da paciente, na parte mais espessa da paciente. Tudo bem? Ok. Vou voltar para vocês aqui, porque eu quero mostrar meu desenho com muita qualidade, fazer aqui uma grande inovação artística. Seguinte. Mais de longe, Pro, mais de longe.
Melhorou? Melhor... É que não aparece inteiro. Deixei ele um pouquinho mais longe para aparecer inteiro. E aí, foi? Para mim não mostra nada. Tá, eu vou desenhar aqui. Eu vou mostrar esse desenho horrível e depois eu vou mostrar uma figura, tá? Tá. Então, é o seguinte. Esse aqui é o lado do filamento, tudo bem? O filamento, o elétron sai e se choca com o alvo, tá? Esse alvo é o ânodo. Esse ânodo a gente já sabe, que pode ser de molibdênio ou de ródio. Em geral, ele é de molibdênio. Se choca com o alvo de molibdênio e gera o feixe. O que é efeito anódico? Tá? Esse alvo ele precisa estar inclinado a 23 graus. Porque quando o feixe... Olha a mama da mulher, como é que ela é. Ela é côncava. Ela não é quadrada. Então, quando esse feixe é gerado, eu preciso que ele venha angulado. Vocês estão entendendo? Quando ele vem angulado, a maior parte da região que recebe o feixe é a parede torácica da mulher. E aí eu consigo, na bandeja uniforme, porque a mama é côncava. Então, a extremidade recebe só uma pequena quantidade de feixe. E a maior parte é administrada na parede torácica. E aí eu consigo gerar uma imagem que consegue respeitar o ponto focal, que consegue respeitar os sistemas de filtração. E isso tudo foi combinado para que, finalmente, o efeito anódico garantisse com que a imagem gerada com toda essa qualidade surgisse de maneira uniforme. Esta é a razão ao qual a gente consegue utilizar a mamografia para fazer uma análise de tecido mole, né? Porque as variantes físicas do equipamento garantem com que essa imagem seja gerada de maneira adequada, né? De maneira real. Vou voltar para a figura e vou explicar na figura, que eu acho importante isso aqui. Muito bem. Então, tá. Já falei tudo isso aqui. O formato cônico da mama, né, precisa receber uma maior quantidade de energia na parede do tórax, porque o mamilo é muito fininho lá, a extremidade do mamilo. E aí, se a gente emitir o feixe reto, com uma angulação de 0 grau, a exposição não vai ser uniforme. Mas quando a gente vira este ânodo a 23 graus, a gente possibilita com que o raio-x emitido ele fique angulado com a parte mais densa da mama. E a gente consegue verificar a imagem toda sendo gerada, né? Essa distância do foco de saída até o receptor tem uma variação aí de 60 a 80 centímetros. Isso também é definido na norma. Figura. Vamos olhar esta figura, né? É o seguinte. Isso aqui é o cátodo. Tá vendo o filamento bem bonitinho aqui? E aqui tem o ânodo. Tudo bem? Este primeiro ângulo é o ângulo de inclinação para chegar na parede do tórax. Aqui está a mama da mulher. Para mim não está aparecendo. Tem um celular aí dando contato. E é isso. Alguma Não coisa, conseguindo gente. ver a imagem, gente? Alguém Para não mim está... não está aparecendo. Hã? Para mim não está aparecendo. A imagem não está aparecendo para você? Deixa eu dizer qual é o slide, então. Eu tô vendo. Slide 23 do material que já foi entregue para vocês. Eu tô tá? vendo. Tá bom. Bem, mas de qualquer forma, consegue ver depois. Eu estou gravando essa aula e vou mandar para vocês por áudio. No slide 23 tem uma figura que explica completamente o efeito anódico. Então, a parede torácica aqui, a primeira coisa que a gente tem que identificar é a mama da paciente. No efeito anódico, na ampola de raio-x do mamógrafo, o lado do cátodo sempre vai estar voltado para a parede torácica da paciente. Porque esse elétron tem que viajar para o alvo, viajar para o ânodo, se chocar, e ele precisa ser chocado com uma angulação, entendeu? Essa angulação é de 23 graus do ânodo.
quando esse feixe for gerado, a maior parte dele vai ser lançada exatamente em cima da parede torácica da mulher. E uma menor porção dele vai ser lançada até lá no final, que vai chegar no mamilo. E aí a gente vai ter uma imagem gerada de maneira uniforme, levando em consideração as variantes anatômicas da mama, né? No mamógrafo, a gente vai ver que ele é um equipamento muito seguro, né? Especialmente a quantidade de radiação é uma quantidade baixa, vai ficar variando até uns 30 e poucos kV. Mas isso significa que ele precisa dos equipamentos de proteção. Então, a gente vai ver que na mamografia a gente vai ter uma sala também de comando, né? Essa sala, às vezes, é só um vidro, mas às vezes é uma sala isolada que fica a alguma distância. Não existe uma norma específica de construção da sala da mamografia, e por isso existem várias variantes, né? Quando a gente seleciona a dose, sempre o que vai ser levado em consideração é a combinação do alvo e do filtro. Então, essa combinação, a gente sabe que ela é referente à variação anatômica da mama. E essa combinação existe, né, pelas normas nacionais, para melhorar a imagem, gerando, obviamente, a menor dose para pacientes. O sistema de compressão, que é o sistema de compressão adicional, que vai impedir com que haja a incidência alta de radiação secundária e efeito Compton, funciona com a principal função de reduzir a espessura da mama, né? Só que quando ele reduz a espessura da mama, consequentemente, a quantidade de radiação que vai atravessar a mama vai ser menor, porque essa mama, a gordura dela vai estar mais rígida. Então, existe um risco muito menor dessa radiação espalhar, um risco muito menor dessa radiação não interagir com o tecido. Quando essa mulher está imóvel, né, a mama não fica sobreposta, então a gente não vai ter sobreposição de tecido. Só que aí tem que ter cuidado com a compressão, né? Tem gente que mete o pé na compressão, a mulher tem uma péssima experiência com mamografia, e toda vez que fala mamografia, vou fazer uma mamografia, tem que fazer uma mamografia, a mulher já faz uma cara feia de desespero, porque sente uma dor insuportável. E uma boa estratégia que eu percebo é sempre deixar a mão da mulher segurar a placa de compressão e ela ir sinalizando com a mão dela, tocando nela, o quanto que aquilo pode ser insuportável para ela, né? Porque a gente sabe que dor é uma condição que é completamente intuitiva de cada pessoa, absolutamente individualizada, e o que pode ser suportável para uma paciente pode ser absolutamente insuportável para outra. Então, a gente tem que tomar cuidado. O mamógrafo permite essa variante de seleção de altura, então mulheres cadeirantes ou mulheres muito altas, mulheres anãs conseguem. O mamógrafo ele tem a capacidade de virar os braços, vocês já devem ter visto isso, então o braço ele rotaciona, ele vira a 180 graus, 360 graus, e é um benefício maravilhoso, especialmente para mulheres que sofreram cirurgias de redução de quadrante ou que tiveram algum outro trauma significativo na mama. E por hoje, a gente trata só disso, né? Na nossa próxima aula, a gente começa a falar de incidências mamárias. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos tratar agora. E aí a gente vai conversando. Vocês têm alguma dúvida, gente? Essa parte, assim, ela é mais puxada, né? A gente leva em consideração alguns aspectos físicos e isso é importante de ser tratado em mamografia. Esse material está no grupo? Tá. Obrigada, Pro. Tudo já foi mandado. Esse é o último conteúdo, né? A nossa próxima aula da semana que vem já é a última aula. E eu vou mandar um caso clínico para vocês. Vocês lembram disso? Eu vou mandar um caso clínico para vocês, porque a gente vai... Deixa eu ver como é que mostra as pessoas. Tá. Porque a gente vai... Fazendo um print, gente, desculpa. Porque a gente vai
resolver um caso clínico sozinhos. E vocês vão me mandar da mesma forma que vocês mandaram esse que vocês elaboraram. A diferença é que eu vou elaborar o caso, vocês vão resolver ele baseado nas experiências de vocês. Nossa, tá lotado agora. Muito bom. Tem alguma dúvida mais, amores lindos? Laís, Oi. você conseguiu olhar todos os casos que a gente mandou para você? Consegui olhar todos os casos, sim. Li todos os casos. Você tem alguma observação assim pra gente? Eu tenho já anotado todas as observações, só que aí eu não posso mandar individualmente, né? Então não sei como é que eu faria. Não sei se eu mando. Manda para mim, a Miriam. Então, eu tenho falado com os representantes das turmas. Se todo mundo autorizar, eu mando as notas de todo mundo, vai tudo junto no mesmo documento. Que são o quarto, o quinto e o sexto semestre. Todas as notas vão todas juntas. As notas, as observações, erros, coisas assim. Isso. Eu já fiz isso. Eu tenho um documento aqui, ele está até aberto aqui, que são as informações da nota e do que a pessoa errou ou acertou. Então, se a pessoa. Então, mas aí, se eu mandar, vai com a nota de todo mundo junto. Eu posso mandar. Posso mandar agora. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem? Então, não temos problema com isso? Não, eu não. O trabalho que está ok é porque está tudo certo. Os trabalhos que estão com anotações é porque essas anotações foram que reduziram a nota. Se a nota da pessoa está 100%, ela tirou 100% da nota. Se está 75%, ela tirou 75% da nota. Está 50%, foi 50% da nota. Qual é a nota? Aí, então, como é que vai ficar sobre a questão da nota? Nós temos 3 atividades, tá? Essa foi a primeira, elaboração do caso. A segunda é um exercício no final dessa aula aqui. No final da aula que vem, vou passar um exercício para vocês me mandarem. E a terceira é o caso clínico. Eu acho que o caso vale 1000 pontos e eu acho que essa atividade vale 250 e o exercício 250. Mas como eu não tenho certeza, eu coloquei isso em porcentagem. Se a pessoa tirou 0, o valor da nota é quanto? É 0 para esta atividade. Então, ok, entendi. Obrigada. Tá? Então, gente... Professora, uma pergunta. Oi, pode mudar. O Rogério está falando. Em relação à prova, a senhora já tem uma posição da data? Que até então a prova da senhora seria no dia 11/3, é isso? Era. Então, provavelmente a prova de vocês eu vou fazer no Google Formulário. Vocês sabem como é que é? Vocês entram no Google, ali, aí vocês têm um tempo para responder. Por exemplo, uma questão objetiva. Aí a pergunta é: se a mama da paciente JBL comprimida é 5 centímetros, marque a alternativa referente ao filtro e o alvo usado. Entendeu? Tungstênio, ródio. Molibdênio, ródio. Molibdênio, molibdênio. E aí você tem 1 minuto para fazer aquela questão. Marquei. Marquei, já era. Marcou, tá marcado, errei, não errei, entendeu? Então, provavelmente, a prova de vocês eu vou adaptar no modelo online desses. E isso é uma questão que pode cair na prova. Isso é uma questão que pode cair na prova. Vamos dizer uma mama comprimida, ou então, questão discursiva. O que é o efeito anódico? E explique sobre o ângulo, sobre a necessidade, sobre a justificativa, entendeu? O efeito anódico é um efeito para garantir que a mama vai ser exposta organizadamente, uniformemente. Então, sempre o cátodo vai estar voltado para a parede torácica da paciente e o ânodo vai ter uma angulação de 23 graus para que a maior parte do peixe venha no tórax, entendeu? Aí, quanto tempo? 5 minutos para responder é essa. Tem que ler a questão e escrever ela em 5 minutos. Entendeu? Então, provavelmente, vai ser neste formato a nossa avaliação. Vai ser difícil, então, professor. E a data mantém dia 11?
acho que mudou a data. Eu acho que mudou a data do calendário acadêmico. Vocês já falaram com o Alex sobre isso? Não. Acho que mudou a data. Você representa o Estado. Ainda não foi passado nada no grupo dos representantes. Eu vou perguntar e aviso vocês. Ok. Tá bom? Mais alguma dúvida? Poderia passar uma Vai ser o atividade. projeto? Não entendi. Duas pessoas. O quê? Na próxima terça será o projeto? Na verdade, amanhã mesmo eu vou começar a mandar para vocês 2 modelos. Vou mandar. Aliás, vamos lá. No projeto, até o momento, eu estou em 6 grupos apenas, tá? Eu estou em 6 grupos. E este projeto, juntando as 2 turmas, dá pelo menos 10 grupos. Então, tem 4 ou 20 pessoas que ainda não começaram a montar nada do projeto. E isso acabou atrapalhando a minha logística com esses outros grupos, né? Esses outros grupos eu já pedi para eles o que eles poderiam buscar, já pedi para eles ajustarem o número de pessoas, já pedi para eles mudarem o nome do grupo. Só que tem 20 pessoas que não me procuraram e que não se incluíram nos grupos. Vamos estabelecer de novo a organização das coisas. Ninguém vai fazer sozinho. Não. Os grupos existem a partir de 4 ou 5 pessoas. Tá? Se um grupo tem 3 pessoas, ele vai ser desfeito e vai ser inserido nos outros grupos que tem 4, porque tem muitos grupos que tem pelo menos 3 grupos que tem 4 pessoas. E aí essas pessoas vão ser inseridas nesses outros grupos. A ideia é a gente construir um trabalho coletivo. Então não tem como fazer sozinho. E eu preciso. Vai ter apresentação? Acho que a gente pode tentar fazer a apresentação. Se não conseguir fazer presencial, a gente faz assim, desse jeito que a gente está fazendo agora. Melhor. Então, eu sugiro que quem está sem grupo, procure os colegas, nem que seja, mas é um colega do 5º semestre, é um colega do 6º semestre. Procure. Porque senão você vai ficar sem nota do projeto. E o projeto especialmente o pessoal do 6º, é uma disciplina e pode se prejudicar. E a ideia é que seja construtivo. Eu estou mandando material para as pessoas, estou mandando lugar para pesquisar artigo, a gente está conversando sobre as doenças. Então, é uma proposta de aprender. A minha ideia é... Não sei se eu vou conseguir essa semana, porque ainda estão faltando pessoas no projeto, né? Mas a minha ideia é, até terça-feira que vem, mandar para vocês 2 evoluções de casos de câncer com metástase. Que é um de próstata, que eu já tenho, que eu roubei lá do meu marido, inclusive, e eu pedi para ele um de mama hoje. Porque o que eu tenho é colo uterino, e tem muitos com colo uterino. Então, aí eu pedi um de próstata e um de mama, só para vocês verem o formato da evolução, de quanto tempo ele demorou para ir numa UBS, de quanto tempo ele conseguiu um histológico, de quanto tempo depois ele fez uma tomografia, o que vem escrito no achado da tomografia, qual é o medicamento que ele está fazendo, entenderam? Vai ser bonito o trabalho, tá? Mas eu preciso que todo mundo colabore, eu preciso que vocês conversem com os colegas e que eles se cocem para fazer os seus grupos ou para entrar em outros grupos, pelo menos. Tá bom? Tá bom. Ok. Obrigada. Alguma outra dúvida, bebês? É isso. Oi. Pro, Da coloca minha essa parte, gravação pelo no AVA pra gente. Peraí, que eu preciso aprender como é que se desliga a gravação. Ah. Parar a gravação. Parar a gravação.